Tudo começa com uma grande discussão ainda com a Maura e o Bruno, e a Maura diz a ele que o Bruno é um animal. Bruno, por sua vez, ele retruca e diz que ela é uma mulherzinha patética e pede para que ela se olhe e questiona que ela ainda continua apaixonada por um defunto, um cara que nem quando estava vivo jamais sentiu alguma coisa por ela. Maura, por sua vez, falta paciência e tá com uma sapecada na cara do Bruno e fala que o Alessandro amava ela, mas que ele e o Bruno colocou o Alessandro nos braços de outra mulher e que toda desgraça que ela enfrenta até hoje é culpa dele. A Maura, revoltada, ela não para e declara para o Bruno que é por isso que ele nunca vai conseguir o que quer e pergunta se ele sabe o porquê e diz que ele nunca vai conseguir o que ele quer porque é ela quem vai evitar que ele consiga. O Bruno fica revoltado e diz que ela não sabe com quem ela está se metendo, aliás, ela sabe sim, mas que agora o azar é todo dela e depois ele vai embora. Já a Vitória, que está conversando com a Maria José, ela pergunta se a Maria realmente vai vender as ações. A Maria diz que sim, a menos que ela, a Vitória, não queira que ela faça isso, porque afinal de tudo essa empresa ali é deles, da família dela. A Vitória diz que continua sendo, só que em menos porcentagem, e a Maria pergunta o que ela acha que ela deve fazer, qual o conselho dela. A Vitória diz que ela faça o que ela achar melhor, que por isso o Alessandro deixou tudo para ela porque ele confiava nas decisões dela. A Maria então diz que vai assinar logo esse contrato de uma vez. Já a maimota da Sandra aparece de vez na novela e o Jonathan pergunta o que ela está fazendo ali e que procurou ela por toda parte. Esse filhote de urubu da Sandra pergunta como foi que ele, o Jonathan, encontrou ela. O Jonathan diz que talvez ela não se lembre, mas que eles estavam em uma rave quando ela se mandou e que apenas disse para Isa que estava cheia de tudo e que depois iria sumir por aí e questiona ela o que ela tem na cabeça. A Sandra fala que não pode continuar assim e que ali tem uma clínica de reabilitação para largar as drogas e que tem que ter força para entrar lá e pede para que ele olhe bem para ela porque ela está quase um farrapo. Depois ela fala que a família dela quer que ela volte, mas que ela não vai voltar assim. O Jonathan pergunta que desde quando ela se importa assim com a família dela e a Sandra diz que a única coisa que importa a ela é a herança do avô dela. Já lá na empresa Lombardo, o advogado da Lisete e da Maura mostra a Maria o contrato de compra e venda das ações e diz que, como ela pode ver ali, a oferta da Maura e da Lisete são insuperáveis e que se ela, a Maria José, decidir vender a Maura e a Lisete, elas duas ali estão dispostas a comprar o maior número de ações possíveis. A Maria diz que agradece muito, mas que nesse momento ela só pensa em vender 20%. A Lisete diz que tudo bem, mas que se ela mudar de opinião, que ela não se esqueça delas duas ali e que até já hipotecou algumas propriedades e que conta com esse dinheiro para continuar investindo na Lombardo. O advogado então, todo agoniado ali, ele pergunta se ela tem alguma dúvida para poder assinar. A Maria, por sua vez, ela fica calada e a Maura começa a colocar pressão e diz que ninguém vai oferecer a ela mais que elas duas ali e que, além de tudo, se os outros comprarem as ações, eles poderão ficar do lado do Bruno e nomear ele como novo presidente. A Maria diz que pensava que a presidente era a dona Vitória e o advogado diz que se ela permite um conselho dele, ele diz que não pensaria na senhora Vitória para esse cargo porque, infelizmente, com o escândalo do julgamento que ela enfrentou, a desprestigiou bastante no ciclo social e diz que esse tipo de situação afasta os investidores. A Lisete pergunta então quem poderia ocupar esse cargo. A Maura diz que não sabe, mas que poderia ser a própria Maria José, o Dr. Hernan ou ela mesma, a Maura. O advogado diz que qualquer um delas pode ocupar esse cargo com um bom assessor do lado e pergunta novamente a Maria José, toda agoniada, se ela já decidiu se vai assinar. A Maria diz que está muito indecisa e pede para ler antes todo o contrato. A Lisete pergunta por que ela está indecisa e a Maria diz que o Alessandro não ia querer que ela vendesse as ações. A Maura diz que entende, mas pede para que ela não se esqueça que isso ali é uma situação de emergência e que o Bruno conta com 4 votos, que são o dele, o da Raquel, do Rogas e do Tovar. Mas que ela, a Maria José, só tem o voto dela, do Hernan e o da Vitória, e que assim ela nunca vai ganhar e que o Bruno vai sim conseguir se dar de bem.
Logo depois de voltar para casa são e salvos, o Fernando e o Alessandro estão curtindo um pouco ali a família e a Vitória nesse momento revela ao Alessandro que a Maria foi na empresa para uma reunião com a Maura, a Lisete e seu advogado, para que assim a Maria venda parte das ações para elas, para que assim ela tenha também poder para votar contra o Bruno para que ele não ocupe o cargo de presidente da empresa. O Alessandro se desespera e diz que não e sai correndo e a Vitória pergunta o que ele vai fazer e ele responde que vai ligar para ela para dizer que ela não assine de forma alguma. A Vitória pede para que ele não faça isso ou será que ele já esqueceu que ela está grávida e que isso será uma emoção muito grande para ela? O Alessandro diz que isso não importa, só não quer que ela assine esse papel. A Vitória, por sua vez, pega o telefone do Alessandro e diz que ele fique tranquilo que ela não vai assinar e já na empresa o advogado está ali implorando para que a Maria assine logo esses papéis e que ela pode confiar neles. A Maria pega a caneta para assinar e enfim o telefone toca, ela pede perdão para poder atender o telefone, sai um pouco de lado e a Vitória pergunta se ela já assinou. A Maria diz que não assinou e que iria assinar nesse momento e a Vitória diz que ela não assine, que volte para casa e a Maria confusa pergunta o porquê. A Vitória, muito feliz da conta, ela diz que ela volte porque elas têm que conversar e que ela volte por favor. A Maria concorda e fica meio confusa, mas concorda e imediatamente a Maria José diz a elas que vai deixar essa assinatura para outra ocasião porque a dona Vitória quer ver os papéis. A Maura fica muito irritada, mas não deixa isso transparecer e a Maria, por sua vez, dá voado para casa e ao chegar lá ela vai entrando no seu quarto, procura a Vitória, mas que ela não está lá e ela fica ainda mais confusa. Então o Alessandro aparece de supertão para Maria José, que fica chocada ao ver o seu grande amor ali de volta para ela. Ela não aguenta de tanta felicidade e acaba desmaiando. O Alessandro, por sua vez, ele fica desesperado, pega sua amada nos braços e imediatamente ele leva ela para a cama, bajula ela até que ela retorna e fica muito feliz com a sua volta. E a Paula, em outra cena, sabendo que sua mina de ouro voltou, ela fica muito feliz com essa notícia, pula no colo do Ezequiel e comemora com todos. Logo em seguida, a Vitória arma um jantar com o Alessandro para marcar a volta dele, liga para o Bruno e convida ele, ele aceita e momentos depois, o jantar já na mesa, o Bruno termina de se arrumar e vai até o jantar e a Raquel só reclama e ela diz que parece que a única pontual dali é ela, mas que não estranha que a Maria José não tenha a mínima educação para chegar ao menos em um jantar a tempo. Só que nesse momento a Paula vem chegando com a Maria José e já sabendo da volta do Alessandro, a Paula diz a Raquel que o irmãozinho dela, o Bruno, também não chegou. A Vitória diz que o Bruno não deve demorar porque o Tomás disse que ele já tinha chegado. A Raquel, por sua vez, manifestada na besta fera, ela começa a provocar a Maria José e diz que então ela não conseguiu se livrar deles e que agora essa casa ali vai continuar sendo deles por mais que ela tenha tentado ficar com tudo. Só que a Raquel nem imagina o que vem por aí e a Maria, por sua vez, só sorrisos, e a Vitória pede para que ela, a Raquel, não comece a provocar. E é aí onde tudo acontece, quando o Bruno chega todo feliz e diz que não há nada melhor de que estar em casa outra vez para um belo jantar em família. O Alessandro reaparece Vivinho da Silva nesse momento e diz o mesmo que não há nada melhor em ver a família ali toda completa. A Vitória diz ao Bruno que o Alessandro voltou, assim como o Fernando, e o Roberto se levanta e diz que, nossa, Alessandro, você não sabe a alegria que me dá ver você de volta. Porém, o Bruno se levanta revoltado e cuspindo fogo, ele diz que tudo isso ali foi uma armação e que ele se fingiu de morto para não aparecer na audiência. A Vitória diz que isso é claro que não e o Bruno, ainda revoltado, diz que também foi uma armação o divórcio dele com a Maria José. O Alessandro diz que o divórcio dele foi legal e que assim ele cumpriu com a palavra que ele deu para ele quando ele e o Bruno lhe obrigou a fazer isso para que sua esposa e seu filho não morressem. Bruno, indignado, diz que a Maria ficou com tudo só para ferrar ele. O Alessandro diz que fez isso porque ele quis e o Bruno diz que tudo bem, mas que ele não deveria estar ali porque essa casa não pertence mais a ele. O Alessandro dá um sorriso irônico e diz que foi convidado pela mãe dele e sua ex-esposa.
O Bruno pergunta se todos eles ali ainda não perceberam que tudo isso foi uma grande farsa e diz à Vitória que o Alessandro brincou com todos eles e que ele, o Alessandro, se fez de morto e que todos eles choraram por ele. O bicho mentiroso da gota serena, viu? Mas o Alessandro se toca, ironiza ele e diz que acredita que ele e o Bruno não tenham chorado por ele. E nesse momento é quando o Alessandro bota pra descer e pergunta, já que estamos falando de morto, como foi que aconteceu com o juiz Romero? Como foi que ele fez? Se ele empurrou, se ele deu um tiro nele, e pergunta ao Bruno como que ele matou o juiz. O Bruno, bicho, é cínico demais e pergunta que estupidez é essa que o Alessandro está dizendo, mas o Alessandro não se cala e grita falando que isso ali não é uma estupidez e que a mulher da agência de viagem disse a ele que o Bruno tinha ido lá procurar o Juventino Romero, o mesmo juiz que celebrou o casamento falso entre ele e a Maria José. O Bruno diz que tudo isso ali é uma mentira e a Maria grita falando que não, que ela mesma falou com a dona Maia. O Alessandro diz que isso é muito simples e encurrala o Bruno dizendo que podem falar com essa mulher e pede para que ele e o Bruno ligue para ela agora. O Bruno, sem saída, diz que está tudo bem, que o juiz Romero caiu, mas o que acontece é que não foi ele quem empurrou e que nem ao menos lhe viu. O Alessandro diz que não acredita nele, no Bruno, e o Bruno, revoltado, soltando o peido toda hora, ele diz que também não acredita em nada que ele, o Alessandro, está dizendo ali e pergunta, aliás, o que ele está querendo ali e onde foi que já se viu um divorciado viver na mesma casa da sua ex-mulher, e declara ao Alessandro que vai denunciar ele por fraude. Mas o Alessandro está decidido, vai para cima e diz que ele pode ir denunciar ele e que também vai denunciar ele por assassinato. E o Bruno, por sua vez, sem saber o que fazer, coloca o rabinho no meio das pernas e dá voado.